Ela descobriu onde o marido se encontrava com a amante, fez uma reserva especial e não acreditou quem chegou lá depois. Deixe seu like e se inscreva para continuar nos acompanhando. O ar quente e úmido de Recife, denso com o cheiro de maresia e asfalto, parecia pesar sobre os ombros de Isabela Duarte de uma forma que ela nunca sentira antes. Durante 5 anos, aquele mesmo ar havia sido a trilha sonora de uma vida que ela considerava, se não perfeita, ao menos solidamente construída. A casa em Boa Viagem, com sua varanda generosa que capturava a brisa do fim de tarde, era o símbolo de um sucesso compartilhado. Ali, ela e Ricardo, seu marido, haviam desenhado o futuro. Ele, um engenheiro civil de renome, com um sorriso fácil e a ambição pulsando nas veias. Ela, uma advogada tributarista metódica e brilhante que via o mundo através da lógica dos contratos e da clareza das leis. Juntos, planejavam o próximo grande passo, a construtora Duarte em Almeida, um sonho que uniria a expertise técnica dele à sua perspicácia jurídica. Era um plano de vida, um castelo erguido sobre a fundação da confiança mútua. Ou assim ela pensava. A primeira fissura nessa fundação não foi um estrondo, mas um sussurro, uma nota dissonante na sinfonia bem ensaiada de suas vidas. Começou há uns 3, talvez 4 meses. As quartas-feiras, antes um dia comum, tornaram-se o território de Ricardo. Reunião importante com um novo investidor, meu bem, ele dizia, ajeitando a gravata de uma forma quase performática. Vamos fechar um projeto grande para a Zona da Mata. As reuniões se estendiam invariavelmente até a beira da meia-noite. Ele chegava em casa com um cheiro de vitória nos lábios e um cansaço que parecia mais de euforia do que de exaustão. Isabela, imersa em seus próprios processos e prazos, aceitava. O sucesso dele era o sucesso deles. A construtora estava mais perto a cada contrato que ele assinava. Contudo, a repetição começou a corroer a plausibilidade da história. Toda santa quarta-feira, o mesmo álibi, a mesma hora de chegada. E então, outros detalhes, pequenos como grãos de areia, começaram a se acumular, arranhando a superfície polida do casamento. O perfume dele mudou. O amadeirado clássico que ela lhe dera de aniversário fora substituído por uma fragrância mais cítrica, mais ousada, um cheiro que não pertencia ao homem que ela conhecia, mas a uma versão dele que parecia existir apenas nessas noites de quarta. Depois veio o celular. Ricardo, que sempre fora displicente com o aparelho, deixando-o sobre a mesa de centro ou no carregador da cozinha, passou a guardá-lo como um segredo de estado. A tela, antes aberta, agora se voltava para baixo. As notificações, antes sonoras, foram silenciadas, e as conversas no aplicativo de mensagens que ela via de relance pareciam evaporar. Ele desenvolvera o hábito de apagar históricos inteiros, uma limpeza digital que soava como um alarme na mente analítica de Isabela. A desconfiança, uma vez plantada, é como uma erva daninha. Cresce no escuro, silenciosa, até sufocar tudo ao redor. Isabela se sentia tola. Ela, a advogada que farejava inconsistências em balanços financeiros a quilômetros de distância, estava cega para as que aconteciam sob seu próprio teto. A rotina tranquila do casal tornou-se um campo minado de dúvidas. O café da manhã, antes um ritual de cumplicidade, agora era um interrogatório silencioso. Ela o observava beber o café, procurando por um tremor nas mãos, um desvio no olhar. Ele, por sua vez, parecia alheio, ou talvez fosse um ator ainda mais talentoso do que ela imaginava, mantendo a fachada de normalidade com uma calma exasperante. A ideia de uma traição era um veneno que ela se recusava a beber, mas o antídoto da confiança estava se esgotando.
A verdade, quando finalmente decidiu se apresentar, não veio na forma de uma confissão ou de um flagrante, mas de um pedaço de papel frio e impessoal. Era uma noite de domingo, e Isabela, como fazia todo mês, sentou-se à mesa de jantar com o notebook para organizar as finanças do casal. Era uma tarefa que ela executava com a precisão de uma cirurgiã, conciliando extratos, pagando contas, planejando investimentos. Foi então que ela abriu a fatura do cartão de crédito adicional, o de Ricardo. Seus olhos percorreram as linhas de despesas rotineiras, almoços de negócios, postos de gasolina, a mensalidade da academia, tudo dentro do padrão. Até que uma linha saltou da página, destacada não por uma cor, mas pela sua anomalia. Restaurante Casa da Mata, 487,50. A data, uma quarta-feira. Isabela sentiu um calafrio percorrer sua espinha, um arrepio que nada tinha a ver com o ar-condicionado. Casa da Mata. Ela conhecia o lugar. Um restaurante sofisticado na Zona Sul, famoso por seu ambiente intimista, seus pratos autorais e principalmente por ser o destino preferido de casais em encontros românticos. Não era, definitivamente, o tipo de lugar para uma reunião importante com clientes. Um jantar para dois, pelo valor. Uma pontada aguda, a primeira dor real da traição, atravessou seu peito. Mas a mente de advogada assumiu o controle, silenciando o coração que começava a se estilhaçar. Uma despesa podia ser uma coincidência, um deslize. Talvez ele tivesse levado um cliente importante lá, afinal. Ela rolou a página, voltando para a fatura do mês anterior. E lá estava de novo. Restaurante Casa da Mata, R$ 512. Outra quarta-feira. Seu sangue gelou. A coincidência agora se tornava um padrão. Com as mãos trêmulas, ela abriu a fatura de 2 meses atrás. E o padrão se confirmou, gritando da tela do computador. Restaurante Casa da Mata, R$ 495. 3 meses. 3 jantares caros, sempre às quartas-feiras, sempre no mesmo ninho de amor disfarçado de restaurante. A narrativa de Ricardo, antes tão sólida, desmoronou em um instante. As reuniões importantes não aconteciam em salas de conferência, mas à luz de velas, regadas a vinho caro. E ele não estava fechando contratos. Estava construindo uma segunda vida, financiada pelo dinheiro e pela confiança que ela depositava nele. Naquela noite, Isabela não dormiu. O homem que roncava suavemente ao seu lado, o mesmo que pela manhã lhe daria um beijo de bom dia, era um estranho. A casa, antes um porto seguro, agora parecia o cenário de um crime. Cada objeto, cada foto na parede, cada memória compartilhada estava contaminada pela mentira. A desconfiança não era mais uma suspeita, era uma certeza dolorosa, uma ferida aberta. E Isabela, a mulher que sempre resolveu problemas com lógica e leis, sabia que essa ferida não cicatrizaria com um pedido de desculpas. Ela precisava de mais. Precisava de provas, de nomes, de um rosto para a traição. A advogada dentro dela estava despertando, não para salvar seu casamento, mas para construir um caso. A guerra silenciosa havia sido declarada, e ela não pretendia perdê-la. A madrugada se arrastou com a lentidão de uma tortura. Cada rangido da casa, cada farol de carro que varria a parede do quarto, era um lembrete da fratura exposta em sua vida. Ao lado dela, Ricardo dormia o sono dos justos, ou talvez dos exaustos por uma vida dupla. Isabela, por outro lado, sentia a mente fervilhar com uma clareza gélida e assustadora. A dor estava lá, uma brasa ardendo sob as costelas, mas por cima dela, uma camada de pragmatismo profissional se solidificava. Ela era uma advogada. E advogados não se afogam em emoções, eles as canalizam, transformando mágoa em estratégia, lágrimas em munição. O padrão estava estabelecido, a primeira peça do quebra-cabeça encaixada. Agora era hora de encontrar as outras.
Ela não queria apenas a confirmação de uma traição, queria a anatomia completa dela. Queria entender a extensão, a profundidade e, acima de tudo, a identidade da cúmplice de seu marido. Nos dias que se seguiram, Isabela se moveu com a discrição de uma caçadora. A casa, antes um lar, tornou-se seu campo de observação. Ela era a personificação da normalidade, sorrindo nos momentos certos, perguntando sobre o dia de Ricardo com o mesmo tom de interesse de sempre. Mas seus sentidos estavam aguçados, captando cada detalhe que antes passava despercebido. O monitoramento dos gastos, que começara com a fatura digital, tornou-se uma operação meticulosa. Ela não precisava mais esperar o fechamento do mês. Ativou as notificações do aplicativo do banco para o cartão dele, recebendo um alerta a cada nova transação. Cada café, cada almoço, cada tanque de gasolina era um ponto no mapa da vida secreta de Ricardo, e ela estava determinada a conectar todos eles. A quarta-feira seguinte chegou com uma tensão quase palpável. Ricardo repetiu o roteiro já conhecido. O banho demorado, a escolha cuidadosa da camisa, uma de linho azul, que ela mesma havia comprado para ele. O perfume cítrico que agora lhe causava náuseas. Reunião longa hoje, Isa. Projeto entrando na fase final. Não me espere acordada, ele disse, depositando um beijo em sua testa. O gesto, antes um selo de carinho, agora parecia o toque frio de um traidor. Ela sorriu, um sorriso que não alcançou os olhos. Tudo bem, meu amor. Bom trabalho. Assim que a porta se fechou e o som do motor do carro desapareceu na rua, a advogada tomou o lugar da esposa. O celular em sua mão vibrou às 20h17. A notificação que ela esperava. Compra aprovada no valor de R$ 528,90. Estabelecimento: Restaurante Casa da Mata. A confirmação era um soco no estômago, mas também a adrenalina de que precisava. O padrão não era apenas uma suspeita, era uma lei. Mas os jantares eram apenas o esqueleto da história. Isabela precisava de carne, de substância. A investigação se aprofundou. Ela começou a vasculhar os bolsos dos paletós dele antes de mandá-los para a lavanderia, a verificar o porta-luvas do carro sob o pretexto de procurar um documento. E foi no bolso de um blazer escuro, esquecido no fundo do armário, que ela encontrou o primeiro fio solto que a levaria ao novelo completo. Um pequeno recibo de papel térmico, quase apagado. Não era de um restaurante, era de uma joalheria. A Stern, do Shopping Recife. A data era de 6 semanas atrás. A descrição do item: brincos ouro nobre com diamantes Konak. O valor fazia seus olhos arderem, R$ 7.800. Isabela sentiu o ar faltar. Ela não ganhava uma joia de Ricardo há mais de um ano. Aqueles brincos, caros e delicados, não estavam em sua caixa de joias. Eles adornavam as orelhas de outra mulher. Uma mulher que jantava com seu marido às quartas-feiras. A descoberta foi como jogar gasolina na brasa da sua dor. A traição agora tinha um custo, um valor monetário que tornava tudo mais sórdido, mais calculado. Não era apenas um caso, um deslize carnal. Era um investimento. Ricardo estava investindo em outra pessoa, usando o dinheiro que eles, juntos, haviam economizado para a construtora, para o futuro deles. A raiva, fria e cortante, começou a superar a tristeza. Com o recibo da joalheria em mãos, ela continuou sua busca, agora mais obstinada. O próximo achado veio de um lugar improvável, a lixeira do escritório dele em casa. Entre papéis de rascunho e relatórios amassados, uma sacola de uma perfumaria de luxo, a Le Parfum. Dentro, apenas a nota fiscal. A compra. Um frasco do perfume La Vie est Belle, da Lancôme. Um perfume floral, adocicado, inconfundivelmente feminino. E a data coincidia com a semana em que ele havia trocado sua própria colônia. A peça se encaixou com um clique doloroso. O novo perfume que ele usava não era para si.
Era o cheiro dela, impregnado em sua pele, em suas roupas, um fantasma olfativo que ele trazia para dentro de casa, para a cama deles. O coração de Isabela não apenas apertou, ele se contraiu em um nó de agonia e fúria. O homem com quem ela sonhara envelhecer, o parceiro com quem dividia planos e a conta bancária, não estava apenas resolvendo contratos. Ele estava construindo um romance paralelo, completo, com todos os clichês, jantares à luz de velas, joias caras, perfumes importados. A imagem de Ricardo rindo com outra mulher, entregando-lhe uma caixa de veludo, o cheiro dela misturado ao dele, assombrava seus pensamentos. A dor era visceral, mas a mente de Isabela trabalhava em outra frequência. Suspeitas não eram suficientes. Recibos eram fortes, mas circunstanciais. Em um tribunal, um bom advogado de defesa, e ela conhecia muitos, poderia desconstruir tudo. Ele poderia alegar que era um presente para uma cliente, um gesto de negócios. Mentiras sim, mas difíceis de refutar sem uma prova cabal. Isabela queria mais que a certeza para si mesma. Ela queria a verdade irrefutável, a prova que não deixaria margem para negação, para manipulação. Ela queria o tipo de evidência que, se apresentada, faria o mundo de Ricardo ruir tão completamente quanto o dela estava ruindo por dentro. A advogada, em seu íntimo, sabia que precisava de um nome, de um rosto. Os recibos eram o caminho, as migalhas de pão deixadas pelo traidor. O da joalheria tinha sido pago com o cartão, mas o da perfumaria, curiosamente, tinha uma anotação manual no verso. Uma caligrafia apressada, quase um garrancho. Entregar para Lorena, de Miramar, APT 1201. Lorena. O nome ecoou no silêncio do escritório. Era a primeira vez que a outra tinha uma identidade. Não era mais uma sombra, uma figura anônima. Era Lorena. E ela morava no edifício Miramar. Isabela sentiu o pulso acelerar. A caçada havia mudado de nível. Ela não estava mais apenas seguindo o dinheiro, estava seguindo um nome. A certeza que ela buscava estava mais perto do que nunca, e com ela a promessa de uma confrontação que mudaria tudo para sempre. A tristeza ainda estava lá, um oceano escuro em sua alma, mas agora, na superfície, navegava um navio de guerra, e Isabela estava no leme, com o curso traçado diretamente para o coração da mentira. Lorena. O nome era ao mesmo tempo comum e extraordinário, a chave que poderia destrancar a porta para o lado oculto da vida de Ricardo. Com o pedaço de papel amassado em mãos, a nota fiscal da perfumaria, Isabela sentiu-se como uma detetive diante da pista decisiva. Entregar para Lorena, Edil Miramar, APT 1201. O edifício Miramar. Uma busca rápida na internet confirmou sua localização. Uma torre moderna e imponente na Avenida Boa Viagem, com vista para o mar, um endereço de prestígio. A amante de seu marido não era uma aventura qualquer. Ela vivia em um dos metros quadrados mais caros da cidade. A raiva de Isabela ganhou uma nova dimensão, a da injustiça social. Enquanto ela e Ricardo contavam centavos para o projeto da construtora, ele financiava o luxo de outra pessoa. A advogada dentro dela, no entanto, sabia que um primeiro nome e um endereço não eram suficientes. Precisava de um nome completo, de um CPF, de uma identidade legal. A era digital, que facilitava a traição, também era uma ferramenta poderosa para a investigação. Isabela sentou-se em frente ao seu notebook, não como uma esposa traída, mas como a profissional implacável que era. Começou pelo básico, cruzou o nome Lorena com o endereço do edifício em redes sociais e bancos de dados públicos aos quais tinha acesso através de seu escritório. O resultado veio mais rápido do que ela esperava. Lorena Azevedo, arquiteta, 31 anos. A profissão fez um sentido perverso. Ricardo, um engenheiro, e Lorena, uma arquiteta.
A parceria deles ia além da cama. Era profissional, uma afinidade que ele talvez sentisse que faltava com Isabela, a advogada do mundo dos números e das leis. A ideia a feriu profundamente. Com um nome completo, o mundo se abriu. A primeira parada foi o Instagram. O perfil era público e Lorena em casa. A foto de perfil mostrava uma mulher de sorriso radiante, cabelos loiros iluminados pelo sol, com o mar de Recife ao fundo. Era o tipo de beleza que parecia fácil, natural, quase irritante em sua perfeição. Isabela clicou, e o que viu a fez prender a respiração. O feed de Lorena era uma obra de arte da domesticidade moderna. Vídeos curtos e esteticamente agradáveis de limpeza, com dicas para deixar a casa brilhando, tutoriais de receitas que pareciam saídas de um programa de culinária, sempre com ingredientes frescos e uma apresentação impecável. Posts sobre organização, decoração e bem-estar. E as legendas? As legendas eram o ápice da hipocrisia. Amor é cuidar todos os dias. A felicidade mora nos pequenos gestos. Construindo um lar cheio de paz e carinho. Isabela rolou por aquele feed com uma mistura de fascínio e repulsa. Ali estava a mulher que estava destruindo seu casamento, posando de guardiã do lar, de esposa exemplar. Era uma performance, e uma performance muito bem executada. Lorena vendia a imagem da mulher perfeita, a dona de casa dedicada que encontrava alegria em servir, em criar um ninho de amor. E o mais irônico de tudo, ela tinha uma audiência, milhares de seguidores que curtiam, comentavam, elogiavam sua dedicação. Você me inspira tanto, Lô, dizia um comentário. Meta de vida, exclamava outro. Isabela sentiu um gosto amargo na boca. Lorena não era apenas uma amante. Era uma fraude em escala pública, monetizando uma mentira, construindo uma marca pessoal sobre a fundação podre de um adultério. Mas a performance de esposa exemplar implicava a existência de um marido. E se havia um marido, ele era outra vítima naquela história. A mente de Isabela, treinada para ver todos os ângulos de um caso, imediatamente se voltou para ele. Quem era o homem por trás daquela fachada de perfeição? A busca por Lorena Azevedo, em registros públicos, revelou o que o Instagram escondia. Ela era casada há 6 anos com Felipe Azevedo. Uma nova busca, e o perfil de Felipe surgiu. Era um perfil mais discreto, com fotos de paisagens, de barcos e, ocasionalmente, uma foto sorridente ao lado de Lorena. A profissão dele, listada na biografia, foi a peça que fez todo o quebra-cabeça se encaixar de forma macabra. Operador de plataforma na Petrobras. Isabela sabia o que aquilo significava. Trabalho embarcado, escalas de 15-15 ou 21-21, 15 dias no mar, isolado do mundo, e 15 dias em casa, 15 dias de ausência, 15 dias de oportunidade. Com o coração batendo descompassado, Isabela fez o que qualquer boa investigadora faria. Cruzou as datas. Abriu o calendário e marcou todas as quartas-feiras em que Ricardo tivera suas reuniões. Em seguida, foi ao perfil de Felipe e analisou as datas de suas postagens. Era um padrão assustadoramente claro. As fotos dele no mar, com legendas como "mais uma jornada começando" ou "contando os dias para voltar para casa", coincidiam perfeitamente com as semanas dos jantares de Ricardo e Lorena. Durante os períodos em que Felipe estava em alto mar, trabalhando para sustentar a casa e a vida de luxo da esposa exemplar, ela estava livre para viver seu romance com Ricardo. A revelação foi devastadora e, ao mesmo tempo, esclarecedora. Lorena não estava apenas traindo o marido, ela estava orquestrando sua vida dupla com a precisão de um cronograma de projeto. A quarta-feira era o dia deles, o dia seguro. O dia em que o marido estava a centenas de quilômetros de distância e a esposa, ocupada demais com seu trabalho, para fazer perguntas.
Era um arranjo perfeito, um crime com o álibi embutido. Ricardo e Lorena não eram apenas amantes, eram parceiros em uma conspiração de enganos. Eles se encontravam no Casa da Mata, riam, brindavam, trocavam confidências e carícias, comportando-se como um casal legítimo, apaixonado, enquanto suas respectivas metades, Isabela e Felipe, acreditavam nas mentiras cuidadosamente contadas. A dor de Isabela agora se dividia, se transformava em uma empatia inesperada por aquele homem desconhecido, Felipe. Ele também era uma vítima, um peão no jogo sórdido de sua esposa. Isabela fechou o notebook, mas a imagem de Lorena sorrindo em seu Instagram continuava gravada em sua mente. A influenciadora perfeita, a esposa dedicada. A hipocrisia era tão grande, tão audaciosa, que beirava o psicopático. Lorena não estava apenas tendo um caso, ela estava vivendo uma fantasia financiada por dois homens diferentes e transmitindo uma versão editada e santificada dessa fantasia para o mundo. A raiva de Isabela se cristalizou em uma resolução fria como o aço. Isso não podia continuar. A farsa precisava acabar. E não seria com um confronto silencioso e privado. Uma fraude pública merecia uma exposição pública. O plano começou a se formar em sua mente, não mais apenas como uma forma de vingança, mas como um ato de justiça, justiça para ela e justiça para Felipe. A cortina do teatro de Lorena Azevedo estava prestes a cair, e Isabela faria questão de estar na primeira fila para o ato final. A descoberta da identidade de Lorena e de sua vida dupla não trouxe paz a Isabela, mas sim um foco afiado, uma clareza de propósito que ela não sentia há meses. A dor ainda estava lá, um zumbido constante no fundo de sua alma, mas agora ela tinha um alvo, um objetivo. A questão não era mais se ela iria agir, mas como. Um confronto impulsivo, movido pela raiva, seria satisfatório por um momento, mas ineficaz a longo prazo. Ricardo e Lorena eram mestres da manipulação. Eles negariam, distorceriam os fatos, talvez até a fizessem parecer a esposa louca e ciumenta. Não. A resposta não estava na paixão, mas na precisão. Ela era uma advogada, e sua vingança seria um processo legal, executado com a frieza de um cálculo estratégico. A humilhação deles não seria um acidente, mas uma consequência arquitetada. O plano inicial de Isabela era metódico. Ela continuaria a monitorar a rotina de Felipe Azevedo através de suas redes sociais. O objetivo era identificar com precisão o início de seu próximo período de embarque. Uma vez que ele estivesse seguro em alto mar, ela armaria o cenário. A ideia era contatá-lo, talvez através de um intermediário, um detetive particular, para apresentar as provas de forma discreta. Ela imaginou enviar um dossiê anônimo para a empresa dele ou para um familiar próximo. Queria que Felipe soubesse da verdade, mas sem que sua própria identidade fosse revelada inicialmente. Ela seria a diretora oculta dessa peça, movendo os atores no palco até o clímax inevitável. A exposição de Lorena viria de seu próprio marido, tornando o impacto ainda mais devastador. Seria a implosão perfeita, vinda de dentro do próprio lar que Lorena fingia cultuar. Contudo, enquanto Isabela tecia sua teia com paciência e inteligência, o destino, essa força caótica e imprevisível, já estava movendo suas próprias peças em um tabuleiro paralelo. A centenas de quilômetros dali, em uma plataforma de petróleo, balançando sobre as águas escuras do Atlântico, Felipe Azevedo também vivia sua própria versão do inferno da desconfiança. O amor, para ele, sempre fora sinônimo da ausência. Ele amava Lorena através da saudade, das chamadas de vídeo com o sinal instável, das mensagens que demoravam a chegar.
Ele trabalhava 15 dias seguidos em um ambiente isolado e perigoso, motivado pela imagem dela, pela promessa do lar que o esperava. Ele sustentava o sonho, o apartamento com vista para o mar, as viagens, os caprichos. E, em troca, pedia apenas a fidelidade que era a base de seu sacrifício. Mas nos últimos meses, a conexão entre eles parecia tão instável quanto o Wi-Fi da plataforma. As ligações, que antes eram longas e cheias de detalhes do dia a dia, tornaram-se curtas, monossilábicas. "Como foi seu dia, meu amor?" ele perguntava, ansioso por um vislumbre da vida que ele ajudava a construir. "Corrido, normal", ela respondia, com um tom vago que não convidava a mais perguntas. As mensagens de boa noite dele eram frequentemente respondidas apenas na manhã seguinte, com a desculpa de que ela havia caído no sono cedo. E as quartas-feiras eram as piores. Era o dia em que ela parecia desaparecer. As chamadas iam direto para a caixa postal. As mensagens ficavam com um único tique de confirmação por horas. A desculpa era sempre a mesma. "Jantar com as amigas, amor. Deixei o celular na bolsa." Felipe, um homem prático e direto, tentou ignorar os sinais. Ele confiava em Lorena. Ou melhor, queria confiar. Mas a semente da dúvida, uma vez plantada em um coração solitário no meio do oceano, cresce de forma monstruosa. A desconfiança o corroía durante os longos turnos noturnos. Ele começou a prestar atenção nos detalhes. As amigas com quem ela jantava nunca eram nomeadas. As fotos desses encontros, que antes ela postava com frequência, cessaram completamente. A paranoia se instalou. Ele pediu a um amigo em Recife para discretamente passar em frente ao prédio deles em uma noite de quarta. O amigo confirmou. O carro dela não estava na garagem. A gota d'água, no entanto, veio da mesma fonte que alertara Isabela. O extrato bancário. Felipe tinha acesso à conta conjunta e, por um impulso, decidiu verificar os gastos. E lá estava, repetindo-se como um eco macabro. Restaurante Casa da Mata. Uma vez, 2, 3 vezes. Sempre às quartas-feiras. Sempre durante seu período embarcado. O nome do restaurante o atingiu como uma onda violenta. Ele mesmo a levara lá no aniversário de casamento. Conhecia o ambiente, a música baixa, as mesas para 2. Aquilo não era um jantar com as amigas. Aquilo era um encontro romântico. A dor da traição pura e selvagem o assaltou ali mesmo, na cabine apertada da plataforma. O sacrifício, o trabalho, a saudade, tudo parecia uma piada de mau gosto. Naquele momento, Felipe tomou uma decisão. Ele não confrontaria Lorena pelo telefone. Não lhe daria a chance de mentir, de se preparar. Ele precisava ver com os próprios olhos. A próxima escala de embarque estava marcada para uma terça-feira. Ele se despediu de Lorena no aeroporto, como sempre fazia. O abraço dela pareceu falso, o beijo apressado. Ele passou pelo portão de embarque, acenou e desapareceu no corredor. Mas em vez de seguir para o avião que o levaria à plataforma, ele pegou um táxi e foi para um hotel barato no centro da cidade. Ele havia comunicado à empresa uma emergência familiar inventada, conseguindo uma folga de 24 horas. Ele fingiu que embarcaria, mas ficou. A quarta-feira seguinte seria o dia do juízo final. E assim, sem saberem da existência um do outro, Isabela e Felipe se preparavam para a mesma noite, para o mesmo lugar, movidos pela mesma dor. Isabela, com sua estratégia calculada, planejando cada passo, cada palavra. Felipe, com sua dor bruta, guiado por um instinto visceral de confirmação. 2 almas feridas, orbitando o mesmo epicentro de engano, estavam em rota de colisão. O destino, com sua ironia cruel, estava prestes a uni-los não pelo amor, mas pela traição que ambos compartilhavam. A noite de quarta-feira no restaurante Casa da Mata não seria apenas o palco para o fim de um caso.
seria o encontro inesperado de duas vítimas prontas para, juntas, derrubarem o castelo de mentiras de seus parceiros. A tempestade perfeita estava formada. A quarta-feira amanheceu sob um céu de chumbo, o ar pesado e cinzento de Recife prenunciando a tempestade que se formava no horizonte da vida de Isabela. Para o resto da cidade era um dia comum, mas para ela era o dia D. A tensão se instalara em seu corpo como uma corrente elétrica, uma mistura de pavor e uma excitação sombria. Durante todo o dia, ela se moveu em uma espécie de piloto automático, cumprindo suas obrigações no escritório de advocacia com uma eficiência robótica. Analisou contratos, redigiu petições, participou de reuniões, mas sua mente estava em outro lugar, ensaiando o confronto que se aproximava, repassando cada detalhe do plano. Ela não contaria com o acaso. A noite seria sua, e ela seria a única no controle. Ao chegar em casa, no fim da tarde, encontrou Ricardo já no meio de seu ritual de preparação. O vapor do chuveiro escapava pela porta do banheiro, e o som de sua voz cantarolando uma melodia qualquer era uma afronta à dor silenciosa de Isabela. Ele emergiu do banheiro enrolado em uma toalha, o cabelo úmido, o rosto escanhoado, parecendo mais jovem, mais vibrante do que nos últimos meses. Ele estava feliz. A perspectiva de seu encontro ilícito o rejuvenescia, e essa constatação foi como um novo corte na ferida de Isabela. Ele se vestiu com um esmero que não dedicava a ela há anos. A camisa de linho azul impecavelmente passada, a calça de sarja de cor neutra, e por fim, o toque final. O perfume cítrico borrifado generosamente no pescoço e nos pulsos. O cheiro dela, o cheiro da traição. Ele parou em frente ao espelho do corredor, ajeitando a gola da camisa, um sorriso satisfeito brincando em seus lábios. Virou-se para Isabela, que o observava do sofá da sala, fingindo ler um livro. O sorriso dele se alargou, um sorriso que antes a derretia e que agora a enojava. Hoje vai ser uma reunião longa, amor. Não me espere, ele disse, as palavras saindo com uma facilidade que atestava sua prática na arte do engano. Ele se aproximou e inclinou-se para beijar sua testa. Isabela não se moveu, recebendo o toque frio em sua pele como o selo final em um pacto de guerra. Tudo bem, bom trabalho, ela respondeu, sua voz surpreendentemente firme. Um oásis de calma em meio ao turbilhão de suas emoções. Ele pegou as chaves do carro na mesinha de centro, deu uma última piscadela e saiu, fechando a porta atrás de si, alheio ao fato de que estava deixando para trás não uma esposa enganada, mas uma executora de sentenças. Isabela esperou 10 minutos. 10 minutos que se esticaram por uma eternidade, enquanto ela ouvia o som do seu próprio coração martelando contra as costelas. Então, ela se levantou. O livro caiu no chão, esquecido. Ela subiu para o quarto e trocou a roupa de trabalho por um vestido preto, simples e elegante, uma armadura para a batalha que estava por vir. Maquiagem mínima, apenas o suficiente para esconder as olheiras da noite mal dormida. Nos pés, sapatos de salto baixo, firmes, para que não houvesse um único tremor em seus passos. Ao se olhar no espelho, não viu uma vítima. Viu uma mulher no controle de seu destino, pronta para reclamar sua verdade. Ela dirigiu até a Zona Sul com uma calma assustadora. As ruas de Recife, com seu trânsito caótico, pareciam se mover em câmera lenta. Ela não tinha pressa. Sabia exatamente onde ele estaria. Com quem estaria? Estacionou o carro em uma rua transversal, a uma distância segura, mas com uma visão clara da entrada do Casa da Mata. O restaurante brilhava na noite, um farol de sofisticação e segredos. Casais entravam de mãos dadas, rindo, imersos em suas próprias bolhas de felicidade, alheios ao drama que estava prestes a se desenrolar. Isabela sentou-se no escuro do carro, o motor desligado, e esperou.
A espera era parte da estratégia, parte da tortura que ela se impunha e que, em breve, imporia a eles. Enquanto isso, a poucos metros dali, em outro carro estacionado na sombra de uma amendoeira, Felipe Azevedo sentia o sangue pulsar em suas têmporas. Ele estava ali há quase 1 hora, o coração uma bigorna em seu peito. Cada carro que parava, cada casal que descia, era um novo espasmo de ansiedade. Ele vira o carro de Ricardo chegar, um sedã de luxo que ele não reconheceu. Viu um homem alto e bem vestido descer e entrar no restaurante. Mas onde estava Lorena? A dúvida começou a corroê-lo. E se ele estivesse errado? E se ela estivesse realmente com as amigas em outro lugar? A ideia de ter armado tudo aquilo, de ter mentido para sua empresa, para no fim estar apenas perseguindo fantasmas de sua própria paranoia, era humilhante. Então, ele a viu. Lorena desceu de um táxi e o ar pareceu fugir dos pulmões de Felipe. Ela estava deslumbrante. Usava um vestido vermelho vibrante que abraçava suas curvas e contrastava com seus cabelos loiros. Ela caminhava com uma confiança, um brilho no olhar, que ele não via há muito tempo. Era a Lorena das redes sociais, a mulher radiante e cheia de vida, mas aquela alegria não era para ele. Ela parou na entrada do restaurante, olhou para o celular, sorriu e entrou. Felipe sentiu uma dor física, uma pontada tão aguda que o fez curvar-se sobre o volante. A confirmação era 1000 vezes pior que a suspeita. Ele respirou fundo, o ar entrando em seus pulmões como vidro moído. Abriu a porta do carro. A hora havia chegado. Dentro do restaurante, o ambiente era de um zumbido elegante. Conversas baixas, o tilintar de talheres, uma melodia suave de bossa nova ao fundo. Ricardo já estava em uma mesa mais reservada, perto de uma janela que dava para um jardim interno. Quando Lorena se aproximou, ele se levantou e a recebeu com um beijo no rosto, um gesto íntimo demais para um simples encontro de negócios. Eles se sentaram e a conversa fluiu imediatamente, fácil, cúmplice. Eles riam, suas cabeças inclinadas uma para a outra, criando um mundo particular naquela mesa. O garçom trouxe uma garrafa de vinho e eles brindaram, os olhos fixos um no outro. Do lado de fora, Isabela observava a cena através da janela, seu carro posicionado em um ângulo perfeito. Ela viu tudo, o beijo, os sorrisos, o brinde, e então ela viu o detalhe que fez seu sangue ferver e congelar ao mesmo tempo. Nas orelhas de Lorena, brilhando sob a luz âmbar do restaurante, estavam os brincos. Os brincos de ouro nobre com diamantes Cognac, os mesmos do recibo da Gag Stern. A prova final, irrefutável, balançando nas orelhas da mulher que sorria para seu marido. Aquele foi o gatilho. A calma estratégica deu lugar a uma onda de fúria gelada. Chega de esperar, chega de observar, era hora de entrar em cena. Isabela desceu do carro, seus passos firmes no asfalto. Atravessou a rua, a cabeça erguida, os olhos fixos na entrada do restaurante. Cada passo era deliberado, pesado com o peso da traição que carregava. A hostess a cumprimentou com um sorriso profissional. "Mesa para uma?" perguntou. "Não, obrigada. Estou apenas me juntando a uma reunião", respondeu Isabela, a voz saindo com uma frieza que surpreendeu a si mesma. Ela passou pela hostess antes que a moça pudesse reagir e adentrou o salão principal. Seus olhos varreram o ambiente e os encontraram imediatamente. A mesa deles era um oásis de intimidade em meio à multidão. Ela começou a caminhar em direção a eles. O som de seus saltos no piso de madeira, um anúncio discreto de sua chegada. O restaurante pareceu desaparecer. Só existia aquele corredor, aquela mesa, aqueles 2 rostos sorridentes que em breve se contorceriam em choque. Ela estava a poucos metros de distância, o coração batendo um ritmo de guerra. Ela respirou fundo, preparando as primeiras palavras, a frase de abertura que ensaiara tantas vezes.
Mas antes que qualquer som pudesse sair de sua boca, uma presença se materializou ao seu lado. Um homem alto, de ombros largos, que parecia deslocado naquele ambiente refinado. Ele também olhava fixamente para a mesma mesa. O rosto uma máscara de dor e fúria contida. Ele se virou para ela, seus olhos encontrando os dela por uma fração de segundo, e em seu olhar, Isabela reconheceu a mesma devastação que sentia em sua própria alma. Ele não precisava se apresentar. Ela sabia quem ele era. O homem se adiantou um passo, ficando ligeiramente à frente dela, e sua voz, grave e carregada de uma amargura oceânica, cortou o ar, não alta, mas com um peso que pareceu silenciar o restaurante inteiro. Interessante, ele disse, as palavras pingando sarcasmo. Minha esposa também gosta de vir para cá às quartas. Era Felipe. Ele não havia embarcado. O efeito foi instantâneo e cataclísmico. Na mesa, as risadas morreram. Os sorrisos congelaram. Ricardo foi o primeiro a olhar para cima, e seu rosto passou por uma transformação grotesca. A cor sumiu, deixando uma palidez cadavérica. Seus olhos se arregalaram em puro terror, saltando da figura imponente de Felipe para o rosto impassível de Isabela, parada logo atrás. Ele abriu a boca, mas nenhum som saiu. Era a imagem de um homem cuja vida inteira acabara de desabar sobre sua cabeça. Lorena, percebendo a mudança no rosto de Ricardo, virou-se lentamente. Seu sorriso confiante se desfez como areia. Ao ver Felipe parado ali, seu marido, que deveria estar a centenas de quilômetros em alto mar, seu rosto se contorceu em uma máscara de incredulidade e pânico. Seus olhos, os mesmos que brilhavam de alegria segundos antes, agora estavam arregalados de pavor. Ela olhou de Felipe para Isabela, uma mulher elegante e desconhecida, e as engrenagens em sua mente finalmente se encaixaram com um estalo audível. A armadilha não era para um deles. Era para os dois. Felipe ficou parado ao lado de Isabela, um guardião silencioso de sua dor compartilhada, os olhos fixos no casal, que agora se calava, completamente paralisado, exposto sob as luzes do restaurante. O zumbido das conversas ao redor diminuiu. As pessoas nas mesas próximas começaram a perceber que algo estava errado. O ar ficou denso, carregado de uma humilhação iminente. O jantar romântico havia acabado. O verdadeiro espetáculo estava apenas começando. O silêncio que se abateu sobre a mesa de Ricardo e Lorena não foi um silêncio comum. Foi um vácuo, uma ausência de som tão densa e pesada que parecia ter sua própria massa, dobrando a luz e o ar ao redor. O zumbido elegante do restaurante, as conversas, o tilintar dos copos, tudo se dissolveu em um ruído branco distante. Para os 4 protagonistas daquela cena congelada no tempo, só existia o espaço carregado entre eles. O rosto de Ricardo, antes um retrato de sucesso e autoconfiança, era agora uma tela pálida de puro pânico. Seus olhos saltavam de Isabela para Felipe, como um animal encurralado buscando uma rota de fuga inexistente. Lorena, por sua vez, parecia ter encolhido em seu vestido vermelho vibrante. A persona radiante da influenciadora havia se estilhaçado, revelando a mulher aterrorizada por baixo, seu olhar fixo em Felipe como se visse uma assombração. Foi Isabela quem quebrou o feitiço. Com uma calma que ela mesma não sabia possuir, deu um passo à frente, contornando a figura imóvel de Felipe. Cada movimento era deliberado, gracioso, o de uma rainha retomando seu trono. Ela não gritou. Não chorou. Sua arma era a sua compostura. Ela parou ao lado da mesa, sua presença pairando sobre o casal adúltero. Lentamente, abriu sua bolsa e de lá tirou não um, mas 2 celulares. O seu e um segundo mais simples que ela havia comprado especificamente para aquela noite. Primeiro ela pegou seu próprio celular. Com o polegar, desbloqueou a tela e abriu uma galeria de fotos preparada.
Então, com um gesto suave, virou a tela para Ricardo. Achei que você gostaria de rever alguns dos seus investimentos recentes, disse ela, sua voz um sussurro de seda e veneno. Na tela, em uma apresentação de slides lenta e torturante, passavam as imagens, os prints das faturas do cartão de crédito com os jantares no Casa da Mata, destacados em amarelo, a foto do recibo da joalheria H. Stern, a imagem da nota fiscal da perfumaria com a anotação Lorena, e para o grande finale, fotos nítidas dos brincos de diamante balançando nas orelhas de Lorena, tiradas minutos antes do lado de fora do restaurante. Ricardo recuou na cadeira como se tivesse levado um soco. Ele não conseguia desviar o olhar da tela, testemunhando a crônica de sua traição exposta em alta definição. Então, Isabela se virou para Lorena, que a observava com olhos arregalados e suplicantes. E para você, Lorena, continuou Isabela pegando o segundo celular, achei que gostaria de conhecer um pouco mais sobre o seu novo parceiro de negócios. Ela discou um número. O telefone tocou uma única vez antes de ser atendido e a chamada foi colocada no viva voz, o som cortando o silêncio da mesa. Alô? Disse uma voz feminina, cautelosa. Boa noite, aqui é Isabela Duarte. Eu sou a esposa de Ricardo Almeida, disse Isabela, sua voz clara e firme. Eu acredito que você seja a arquiteta responsável pelo projeto da nossa casa de praia em Muro Alto. Projeto esse que está parado há 3 meses, porque, segundo meu marido, estamos com problemas de fluxo de caixa. Houve uma pausa do outro lado da linha. Sim, sou eu, senhora Duarte, eu sinto muito, mas o Ricardo me disse... Eu sei o que ele disse, interrompeu Isabela. Ele provavelmente disse que os R$150 mil que transferimos para a conta da nossa construtora no mês passado simplesmente desapareceram em despesas operacionais. O que ele não deve ter contado é que essas despesas incluíam joias, jantares e, aparentemente, o financiamento de uma vida dupla. A arquiteta do outro lado da linha ficou muda. Isabela continuou, agora olhando diretamente para Ricardo. Eu também liguei para o seu sócio na incorporadora do projeto em Gravatá, aquele que você disse que estava te enrolando. Curioso, ele me disse que está esperando há 2 meses por um aporte de capital que você jurou que faria. Adivinha para onde foi o dinheiro, Ricardo? O rosto de Ricardo se desfigurou. Aquilo ia além da traição conjugal. Isabela, com a precisão de uma cirurgiã, estava dissecando sua vida profissional, expondo não apenas sua infidelidade, mas sua incompetência e seu desfalque. Ele não era apenas um marido traidor, era um empresário fraudulento. Foi então que Felipe, que até aquele momento permanecera como uma estátua de fúria contida, finalmente se moveu. Ele não se dirigiu a Ricardo. Seu foco era inteiramente em sua esposa. Ele deu a volta na mesa, parando atrás da cadeira de Lorena, forçando-a a torcer o pescoço para encará-lo. Sua voz, quando falou, era baixa, mas carregada com o peso de noites solitárias no oceano e de uma confiança estilhaçada. E pensar que eu confiava em você, Lorena, ele começou, e cada palavra era um golpe. Enquanto eu estava a 200 quilômetros da costa, contando as horas para voltar para casa, para você, você estava aqui. Ele fez um gesto abrangendo o restaurante de luxo. Se passando por dona de casa exemplar nas redes sociais. Ele tirou o próprio celular do bolso. Sabe o que é mais engraçado? Eu via seus posts. Amor é cuidar todos os dias. Que piada! De que casa você estava cuidando, Lorena? Porque certamente não era da nossa. Lorena começou a soluçar, um som patético e agudo. Felipe, por favor, eu posso explicar... Explicar o quê? Ele retrucou, a voz subindo uma oitava. Que você usava o dinheiro que eu ganho, arriscando a minha vida para pagar a conta de luz do apartamento que você decorava com presentes dele. Ele apontou para Ricardo.
ou vai me explicar por que o porteiro do nosso prédio, o seu Arnaldo, me ligou semana passada para perguntar se o seu primo Ricardo ia subir de novo, porque ele estava preocupado com o entra e sai no apartamento enquanto eu viajava? A revelação fez Lorena engasgar. O castelo de cartas dela não estava apenas caindo, estava sendo incendiado. Nesse ponto, a cena já havia atraído a atenção de todo o restaurante. As conversas cessaram. Garfos pararam a meio caminho da boca. Dezenas de pares de olhos estavam fixos naquela mesa. E então, o inevitável na era digital aconteceu. Um celular se ergueu em uma mesa próxima. A pequena luz vermelha da gravação acesa. Depois outro, e mais outro. Alguém reconheceu o rosto choroso de Lorena. "É aquela blogueira", sussurrou uma mulher. "Aí Lorena em casa." O sussurro se espalhou como fogo em palha seca. A influenciadora perfeita estava sendo desmascarada em tempo real. E o público, antes seus seguidores, agora era a plateia de sua humilhação. Ricardo, vendo os celulares apontados para eles, finalmente reagiu. O instinto de autopreservação superou o pânico. "Chega! Vamos embora daqui, Lorena!" Ele sibilou tentando se levantar. "Vocês não vão a lugar nenhum", disse Isabela, a voz fria como gelo. Ela fez um sinal discreto e o gerente do restaurante, que observava a cena de longe com uma expressão alarmada, se aproximou hesitante. "Gerente", disse Isabela com autoridade, "eu gostaria de pagar a conta desta mesa e também gostaria que o senhor chamasse a polícia." "Polícia?" gaguejou Ricardo. "Sim", confirmou Isabela, olhando-o nos olhos. "Você usou fundos da nossa empresa, da qual sou sócia majoritária, para fins pessoais. Isso tem um nome, Ricardo. Apropriação indébita. É crime. E como sua advogada e ainda sua esposa, eu sugiro que você permaneça sentado." A palavra polícia foi o prego final no caixão. Ricardo desabou de volta na cadeira, derrotado. Lorena chorava histericamente, o rosto escondido nas mãos, o vestido vermelho agora parecendo uma mortalha. Felipe apenas observava, a expressão vazia, como um homem que olha para os escombros de sua casa após um furacão. O que se seguiu foi um borrão surreal. A chegada da polícia, as conversas em voz baixa com o gerente, o casal sendo escoltado para fora do restaurante sob o flash dos celulares de todos os clientes. Isabela e Felipe permaneceram para trás, sozinhos no meio do caos que haviam criado. Eles se olharam, dois estranhos unidos pela mais íntima das dores. Não houve palavras. Apenas um aceno de cabeça lento e cansado. Um reconhecimento mútuo da perda e talvez do início de uma libertação. Nos dias e meses que se seguiram, as consequências foram exatamente como Isabela havia planejado, mas com uma intensidade que nem ela previra. Os vídeos do restaurante viralizaram de forma avassaladora. A blogueira do lar e o amante empresário tornou-se um dos tópicos mais comentados do país. Lorena foi crucificada digitalmente. Seu perfil foi inundado de ódio, seus patrocinadores a abandonaram em horas e a influenciadora perfeita se tornou uma piada nacional, um meme sobre hipocrisia. Completamente exposta e sem ter para onde ir, Felipe trocou as fechaduras do apartamento no dia seguinte. Ela desapareceu, refugiando-se na casa de parentes em uma pequena cidade do interior, apagando sua existência digital e se tornando um fantasma. Para Ricardo, a queda foi igualmente brutal. A denúncia de apropriação indébita, formalizada por Isabela, destruiu sua reputação. Sócios o abandonaram, projetos foram cancelados e investidores retiraram seu capital. O divórcio foi rápido e impiedoso. Com as provas irrefutáveis da traição e do desfalque financeiro, Isabela não apenas garantiu a separação de bens de forma favorável, mas também assumiu o controle total da construtora que eles sonharam juntos, rebatizando-a como Duarte Edificações.
Ricardo, quebrado financeira e moralmente, tentou se reerguer, mas seu nome estava manchado. Ele se mudou de Recife, um homem diminuído, uma sombra do engenheiro bem-sucedido que um dia fora. E Isabela? Isabela floresceu. Ela não perdeu tempo olhando para trás. Mergulhou no trabalho, transformando a Duarte Edificações em um sucesso, conhecida pela integridade e pela excelência. Ela se reconectou com amigos, viajou, aprendeu a dançar salsa e descobriu o prazer da própria companhia. A dor da traição deixou uma cicatriz, sim, mas cicatrizes são provas de que a ferida fechou, de que se sobreviveu. Ela nunca mais viu Felipe, mas soube por terceiros que ele havia pedido transferência para uma base em terra, recomeçando sua vida longe do mar e das memórias de Lorena. Certa noite, quase um ano depois, sentada na varanda de seu apartamento, o mesmo que um dia fora o cenário de sua desconfiança, Isabela olhava para o mar, uma taça de vinho na mão. O ar quente de Recife, que antes parecia oprimi-la, agora era uma carícia, uma promessa de novos começos. Ela pensou em tudo o que havia acontecido, na dor, na raiva, na vingança meticulosamente planejada. Ela não se arrependia. A humilhação pública não fora um ato de maldade, mas de restauração. Fora a forma que encontrou de reequilibrar a balança, de expor a verdade em toda a sua crueza. Ela perdeu um marido, um projeto de vida, uma versão de si mesma que acreditava em contos de fadas. Mas no processo, em meio às ruínas de seu casamento, ela encontrou algo infinitamente mais valioso. Encontrou sua força, sua resiliência, sua capacidade de transformar a maior das dores na fundação de sua maior vitória. Ela ganhou a si mesma de volta. E essa, ela concluiu com um sorriso sereno, era a única parceria que realmente importava. Ela ergueu a taça para a cidade cintilante à sua frente, um brinde silencioso, não ao que perdeu, mas a tudo o que havia ganhado. Um brinde à sua própria e inabalável paz. Se você gostou dessa história, deixe o seu like e se inscreva no canal. Aqui a gente vive juntas cada emoção, cada superação e cada recomeço, e você nos ajuda a trazer histórias cada vez melhores. Quero saber de você. O que teria feito no lugar da Isabela? Você perdoaria uma traição assim? Ou deixaria o mundo ver o que realmente aconteceu? Muito obrigado e até a próxima.